Prezados colegas, agentes de saúde de todo o Brasil, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Também aí, claro, agente de saúde envolve o agente de endemias. Vamos falar agora da aula interativa, que ainda é a mesma aula para o ACE e o ACS. Esta é a última disciplina aí do módulo 1. Na próxima, nós já teremos entrega de tarefas. Esse canal vai te ajudar, falando também como você fazer as suas atividades, como você vai fazer um relatório para entregar. Normalmente é relatório, mas é algo simples também, de uma página, não é nada de 10, 15 páginas como os relatórios de faculdade. Eu já fiz vários relatórios de trabalho de conclusão de curso. Então, a gente está um pouco habituado aí com a escrita, né, acadêmica, mas você, se ainda não fez muita coisa assim de artigos, não se preocupe, você vai fazer um texto simples ou uma atividade simples, por exemplo, um mapa do seu território. Eu acredito que você vai fazer isso daqui a 2 disciplinas e eu vou te ajudar. Inclusive, já tem vídeo aí no canal sobre como fazer mapa voltado para você, agente de saúde e agente de endemias. Geoprocessamento. Pesquisa aí nos nossos vídeos que você vai encontrar um vídeo da primeira turma onde fala sobre como fazer um mapa do seu território. Hoje nós vamos apresentar aqui agora a aula interativa. Tem aqui os objetivos de aprendizagem, né? Mas sobre a importância de saúde bucal, sobre as atribuições também, a Política Nacional de Saúde Bucal e também as atribuições nossas, né, com relação aí à saúde bucal. Como que nós fazemos as visitas, né, relacionadas a esse tema também. Então, aqui, falando aqui da importância do sorriso, né, das pessoas, né, e é um cartão postal nosso, né, o sorriso. Então, por isso que merece também ser cuidado cada vez mais. É, a nossa saúde bucal. Então depende muito, isso gera autoestima, né? Então traz uma série de benefícios, é, uma saúde bucal bem cuidada. Então a saúde bucal envolve aqui, ó, os lábios, né? Os dentes, a língua, gengivas, bochecha e as glândulas salivares. Então nós temos as glândulas também. Aqui se não abre essa tela, né? Ao destaque aqui os dentes. A fase adulta temos 32 dentes permanentes, que são divididos em incisivos, caninos. Os dentes caninos, cada um tem uma função. O canino é esse mais pontiagudo aqui no canto, na parte aí do sorriso, né? Eu vou mostrar logo aqui no autor, né? O canino é isso aqui, né? Canino. Os molares são lá atrás, né? Que ficam responsáveis aí por mastigar, né? Então, nós temos aqui caninos, os pré-molares, que ficam logo após aí os caninos, né? Esses aqui, ó, pré-molares, que são mais largos um pouco, e os molares, não é isso? Eu estou falando antes de ler. Os molares são os últimos, né? Então, são aqueles últimos, inclusive o último, né? É o siso que chama, né? É, esse último, ele às vezes demora para nascer. Tem pessoas até que não têm ainda. Então, talvez aí, para quem gosta de estudar a evolução humana, a evolução do corpo humano, assim como a apêndice, é um órgão que deixou de ter uso, né, no ser humano. Infelizmente, só é conhecido porque aquele pequeno fragmentozinho lá no intestino, eles acabam causando, às vezes, inflamação. Então, é um pequeno orifíciozinho ali, o apêndice. Parece que só tem um animal que utiliza o apêndice. É como se fosse praticamente um segundo ânus, né? No ser humano não tem mais esse uso, né? Não sei se na antiguidade ainda era desenvolvido, mas o apêndice ele retroagiu, né? Ou seja, ele não regrediu, né? Ele não é desenvolvido. Então existe o início do apêndice, mas logo ele é encurtado. Então, ele não tem utilidade para o corpo humano. Só um animal me parece que ainda utiliza. Eu falo isso também como professor de biologia. A gente busca também esses estudos, né? Então, com relação aí ao corpo humano, também o último dente.
acho que é siso que é chamado, né? Eu não me recordo agora, mas é siso mesmo, né? Depende talvez aí de cada região, não sei. Ele, às vezes, tem pessoas que nem tem mais. A função dele é praticamente só para deixar o maxilar já no formato mesmo aí da vida adulta da pessoa. Então, enquanto ele não nasce, ainda pode ainda o maxilar se deslocar um pouco, né? Devido aí ao espaço, né, na gengiva, mudar ainda a carga dentária um pouco quando esse dente ainda surge. Mas tem pessoas que logo retiram porque é um dente muito problemático, falando aqui do último dente aí no maxilar, né? O siso. Normalmente é um dente mais frágil, nasce torto, você deve ter experiências aí com relação a isso. Então, algumas pessoas já nem estão mais tendo esses dentes. Então, ultimamente, pessoas aí com 35, 40 anos que ainda não nasceu ainda a carga dentária completa. Então, não tem ainda 32 dentes. Então, aqui fala, naturalmente deveríamos. Então, por isso que é mais do que leitura aqui, viu? Eu faço também aí breves explicações. Deveríamos envelhecer com todos os nossos 32 dentes permanentes, estando 16 deles na arcada superior e também 16 na mandíbula, né, a parte inferior. Então, mandíbula e arcada dentária, aqui também a maxila, né, que é o maxilar, que faz parte aí do desenho do rosto. Essa parte aqui é móvel, né, daqui para baixo, né, do rosto, né, da cabeça, né, e a outra parte aqui é composta aí pelos ossos do crânio, que são 8 ossos do crânio. Então, para quem gosta de biologia, corpo humano, é interessante. Então, tem a moleira, né? Quando os ossos ainda eles não estão completamente vedados. Então, ele, ao nascer, ele tem um espaçozinho aqui entre um e outro, né? Até porque a cabeça da criança ela precisa ainda mudar um pouco, né? Então, às vezes, é por isso que os ossos eles não estão completamente fechados. E, claro, após 2 anos, 3 anos de idade, aí sim eles já estão bem firmes. É o tempo também que a cabeça ali, o crânio ainda cresceu mais um pouco, né? Então, depois que fecha, já não há esse crescimento mais do crânio, né? Da cabeça ainda pode acontecer, mas não em si da parte cefálica ali do crânio. Bem, vamos voltar ao nosso tema, né? Falando agora sobre os dentes. Então, aqui diz, algumas pessoas nascem sem os dentes do siso, então é isso mesmo, chamados dentes do juízo, que nascem por último, ou acabam por os extrair. Então, esse realmente foi o que eu acabei mencionando, sem ler aqui ainda, o que reduz o número de dentes para 28. Então, tem pessoas que não têm, que não nasceu, outros nasceu um, nasceu dois, mas não nasceram os quatro. E alguns logo que nascem já extraem pelos problemas que eles trazem também. Crianças têm 20 dentes, chamados dentes decíduos ou de leite, porque eles vão ser substituídos. Os primeiros dentes nascem por volta de 6 meses, perto de 3 anos a criança já tem a sua dentição completa, 20 dentes. A troca para os dentes permanentes inicia-se por volta de 6 anos, mas antes da perda dos dentes decíduos, nasce o primeiro molar no fundo da boca. Então, ele já nasce um molar que não vai ser substituído, enquanto os outros também já serão substituídos atrás dos dentes de leite. Esse é o momento em que precisamos estar atentos para que a criança mantenha esse dente que chega sem os anteriores caírem saudável. Então, requer cuidado. Então, o último dente já não vai ser mais substituído, enquanto esses outros aqui ainda serão substituídos. Então, por isso que precisa ter uma higienização muito adequada para as crianças, para proteger também o último dente. E é também esses, imagina aí, esses aqui tendo estragados, os outros, quando forem nascendo, facilmente também podem ser estragados devido aos outros que ainda estão na boca, que serão substituídos. Aqui é a estrutura do dente. Então a gente vê aqui a raiz, né, que é um nervo, que é a parte sanguínea também, né, ou seja, a irrigação de sangue. Então tem sangue também no dente, né, claro, né? Então ele sobe aqui, ó. E aqui é a parte do esmalte, né, a parte, digamos que óssea do dente, né, a parte dura do dente é o esmalte. Então ele, para nossa sorte, demora para estragar, mas estraga, né? A gente sabe disso, então ele demora, mas também quando acontece aqui, ó, então, quando há a inflamação nesses nervos aqui, por isso que a dor ela é muito grande, né? Então, precisa ter muito cuidado. Uma área que é muito irrigada também por vasos, né? A parte interna do dente, a raiz. Estruturalmente, todos os dentes iguais,
Todos temos dentes iguais que se compõem por um feixe formado por vasos e nervos, que são chamados de polpa, né? Que é essa parte inferior aqui, ó. É revestida por uma estrutura rígida, porém perosa, que se chama dentina, e um revestimento externo hipermineralizado e cristalino, que é o mais duro do que o osso, inclusive, né? Que se chama esmalte. Então, o esmalte é a última, né? A última camada. Entretanto, os dentes acompanham e produzem a diversidade que existe em nossos corpos e são potencialmente belos em sua singularidade. Não há uma regra e um padrão único, principalmente em um país de dimensões continentais. Então, cargas dentárias praticamente são únicas, né? Muita diferença de uma pessoa para outra, né? Claro, tem algumas parecidas, né? Mas tem essas particularidades. O que acontece quando nossa boca entra em desequilíbrio e agravos e doenças acontecem? Então, há sim desconfortos, né, que podem acontecer aí com a boca, né? Alguns mais graves, né? Então, os principais problemas têm sido objeto de estudos. Ainda existem algumas doenças, né, relacionadas aí também à boca. Cárie, doenças periodontais, lesões bucais, que pode ser inclusive aí o câncer, né, de boca, né? Então, traumatismos orofaciais, isso quando acontece aí, sobretudo no maxilar, né? Quedas, pancadas, quedas de moto, acidentes de moto, causam muito esses traumatismos, sobretudo maxilar. E também a fluorese dentária, que sobre a adição de flúor, é dentulismo, deve ser alguma doença relacionada, né? Uma doença, condição crônica. Então, há pacientes também que têm essa má formação nos dentes, que é crônica, né? Modelo odontológico, que se pautava mais em tratar e extrair dentes, do que promover saúde e preservar saúde e prevenir. Então, ainda há esse modelo, sobretudo, muitos deixam de cuidar dos dentes, apenas vão lá extrair quando estão ruins, né? Não vai na parte preventiva, né? Que deveria acontecer. Seu trabalho como agente de saúde é fundamental e pode ser muito aliado ao longo de todo o ciclo de vida dos indivíduos. Então, para evitar perda dentária, o edentulismo e a perda da qualidade de vida. Então, alguns cuidados aí, sobretudo a nossa profissão também, está relacionada aí aos cuidados para a saúde bucal. Falando de cárie, então a cárie normalmente aqui essa parte estragando os dentes, só que às vezes ela pode começar também aqui na parte superior, dificultar até de ser percebido, né? Ou quando os dentes são muito juntos, entre um e outro, nessa parte aqui junto à gengiva. É muito importante também aqui orientar, né, com relação a isso, né? A cárie, esclarecer que a cárie depende muito mais de como nos alimentamos, então resto de alimentos que ficam entre os dentes, e o autocuidado. Então, por isso que é bom também orientar a respeito disso. Tem doenças periodontais, que envolvem também aqui a parte, dos dentes, né, a dentição, né, a gengivite, periodontite. Então, são doenças inflamatórias, né? Tem pessoas que têm sangramento comum aí na gengiva, que é a periondite, né? Então, vai incomodando aqui a parte, inferior também dos dentes, né? Sabe-se que a saúde da nossa boca é marcada por muitos determinantes sociais. Então, tudo isso aqui interfere, ó. O gênero, raça, idade, etnia, ou seja, cada família, cada grupo de pessoas podem ter situações diferentes, né? Formação dentária diferente também. Então, lugar onde nascemos, então tudo isso aqui influencia, apesar de que muita gente não acha, né? Mas sim.
Bem, aqui, mudando de assunto, 1896, Conferência de Saúde. Então, nós vamos ter algumas conferências destacando também aí a importância, né, da saúde também bucal, 86. Em 2000 também ali sobre o SUS, as equipes de saúde bucal começam a ser incorporadas no ano 2000. Em 2004, tem um marco histórico aí, estabelecimento das diretrizes para a Política Nacional de Saúde Bucal, que já definiu muito o Brasil Sorridente, né, programas assim. E também, agora em 2023, a Política Nacional de Saúde Bucal incorpora a lei orgânica, incorporada à lei do SUS. Então, isso dá uma garantia maior, inclusive destinação de recursos também para esse setor, né? Então, tem aí a Política Nacional de Saúde Bucal, que a gente já vê aqui no material das aulas da disciplina 14, as redes, né, de apoio à saúde bucal, a atenção primária, que também a saúde bucal faz parte, né, e também tem a atenção especializada em saúde bucal. Isso aqui já é um pouco menos, né, a gente ter essa disponibilidade. Então, aqui vai ter, ó, as redes de apoio, tem a unidade móvel, os postos de saúde, né, a unidade de saúde da família. Também os serviços ambulatoriais especializados, isso aqui vai variar de um município para outro, né? A atenção primária, a porta de entrada, né, no SUS, então depende ali, por exemplo, a unidade móvel está atrelada à atenção primária, que são cuidados ali iniciais. Também tem a especializada, aqui já é é, um pouco mais difícil o acesso também a esses centros de especialidades odontológicas. Então, aqui você, profissional de saúde, que possui maior pertencimento e é o mais envolvido com o território, é a referência, sempre que precisamos identificar microáreas com maior vulnerabilidade. Então, nós somos, né, essa potência aí de saber, né, a saúde da população passa por nós, estamos próximos a essas pessoas. Então, precisa, ó, atenções aí também para você nas suas visitas. Atenção às gestantes, né? A questão odontológica em gestantes. A primeira infância, né? As crianças, né? Então, você certamente vai ser perguntado sobre o dentinho da criança que nasceu ou se demorou de nascer. Então, tudo isso você deve estar atento nas visitas domiciliares. A adolescência é uma fase mais educativa que você deve buscar na visita, orientar também. Os adolescentes, né, da importância de cuidar, pela questão da aparência também, né, além das questões de saúde. Então, também você vai orientar os adolescentes sobre a escovação ideal. Escovar sempre após as refeições, em cada refeição, pelo menos 3 vezes ao dia, né? Mas pode ser mais, né? Pode ser até mais vezes. Claro que isso vai depender também de orientação do dentista, né? Claro, a escovação demais pode gerar desgaste também na parte da dentição, na parte da gengiva, pode gerar desgaste. Então, tudo isso precisa de algumas orientações. O tipo da escova dentária, então, se for as cerdas duras, por isso que até as mães têm que olhar. Eu, quando compro a minha, eu sempre olho, né? Cerdas macias, eu prefiro mais. Substituição da escova, ideal, a cada 6 meses, né, ou até antes, mas que não deve passar de 6 meses. Então, tudo isso são coisas que você, na visita, pode estar orientando, né? Adolescente, ó, faça escovação pelo menos 3 vezes ao dia, após as refeições, ou lanchou à tarde, comeu um doce, algo também muito grudento, também, né, digamos assim, né, muito doce. Busque escovar, é, usar o fio dental, comeu carne. Só a escovação não vai retirar a carne ali entre os dentes, os pedaços. Então, tudo isso é importante também orientar, sobretudo na adolescência. As crianças também, a higienização, até a criança que ainda não tem dente, a mãe deve fazer uma higienização da boca ali, da língua, né? Sobretudo, claro, com cuidado também para não machucar a gengiva, né? Mas depende também. O adulto, muitos descuidam, né? Acabam indo só extrair os dentes, né? E outra coisa que é importante é para os idosos. Muitos idosos, claro, já chegam nessa idade com a dentição mais frágil, né? Mais ruim, né? Então, muitos começam a ter problemas ou até descuidam também da parte de higienização.
Então, também é importante você perguntar e orientar a saúde do idoso. Claro, a escovação, que é o básico, né? Mas também a ida ao dentista. Então, o idoso pode ter problema nos dentes, né? E, sobretudo, porque já tem algum dente estragado, né? E a idade vai causando isso também de uma forma natural, maior sensibilidade nos dentes. Então, aqui tem a escovar os dentes, fio dental e também raspar ou limpar a língua. Isso aqui também é fundamental. Normalmente, a maior parte das bactérias está, né? A maior parte, então é singular, está na língua. Então, só a escovação aqui dos dentes não remove, né, todas as bactérias. Então, restos alimentares vão ficando sob a língua. Então, por isso que é necessária uma escovação. O ideal normalmente é usar um raspador de língua, né? Então, só a escova não é o correto. Então, escova mais para os dentes e para limpar a língua, a não ser que seja a parte de trás da escova, né? Mas, claro, pode usar cerdas? Pode, mas às vezes você pode estar tirando daqui e leva para o dente. Então, o mais certo, a língua por último e usar um raspador de língua que se encontra nas farmácias. Forte abraço, esse foi o vídeo falando aqui da aula interativa. Então, já 4 vídeos gravados, já estou um pouquinho cansado, as vistas também, tempo aqui também disponibilizando isso, mas é com muita satisfação para todos os colegas. Então, facilitando a leitura, eu sei que muitos estão aí pelo celular e é difícil. E aí você agora compartilha, faça esse favor que eu te agradeço muito.